a ventilação. E hoje nós vamos compreender esses outros 3 tópicos, que basicamente são a difusão pulmonar, ou seja, como que os gases eles conseguem se difundir pela membrana respiratória, o transporte de oxigênio e CO2 no sangue, lembrando que eles têm tipos de transportes diferentes, então nós vamos compreender isso. E por fim, não menos importante, lá no capilar, ou seja, quando esse oxigênio e esse CO2 chegam no capilar, como que acontece essa difusão. Então, basicamente, a nossa aula vai se conter nesses últimos 3 tópicos da nossa aula. Pessoal, se vocês compreenderem esse slide, 99% da aula está finalizada. Então a gente vai gastar um tempinho nesse slide aqui, para que a gente possa compreender de forma detalhada essa primeira parte, essa visão geral, e posteriormente a gente aprofunda um pouquinho mais. A primeira coisa que eu tenho que entender, pessoal, é o seguinte: quando você inspira, você puxa o ar, esse ar apresenta uma quantidade de oxigênio. Esse ar, ele vai passar pelo sistema respiratório até chegar na unidade funcional do pulmão, que são os alvéolos. Então esse ar chega nos alvéolos. Esse ar, ele apresenta uma quantidade muito grande de oxigênio. Ou seja, a pressão do oxigênio dentro do alvéolo, a partir do ar inspirado, ela é grande. Muito bem. Ao chegar no alvéolo, esse oxigênio, ele vai passar para dentro da corrente sanguínea. Ele vai passar pela membrana do alvéolo, pelo processo chamado de difusão. Ou seja, o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue. Tudo bem até agora? Muito bem. Nesse sangue que chega nesse alvéolo, a partir de então é um sangue rico em oxigênio. Então esse sangue, ele vai voltar para o coração, lá para o lado esquerdo do coração. E a partir do lado esquerdo do coração, esse sangue vai ser bombeado para o nosso corpo. Esse sangue apresenta uma quantidade rica de oxigênio, e esse oxigênio vai ser transportado de 2 formas. A primeira delas é ligado à hemoglobina, e a segunda forma é dissolvido no plasma. Então, esse sangue rico em oxigênio vai chegar até os capilares. Então vamos lembrar lá do sistema circulatório. Os capilares são os locais onde acontece a troca de substâncias entre a célula e o sangue. Todo mundo comigo? Muito bem. Ao chegar nesses capilares, nessas células, esse oxigênio vai passar para dentro das células, também por difusão. E para que esse oxigênio vai para a célula? Para que a célula possa realizar o processo de respiração celular. Então esse oxigênio entrou na célula, lá no citosol da célula, vai lá para a mitocôndria, e na mitocôndria, o que esse oxigênio ele participa? Da formação de quê? De ATP, de energia. À medida que eu vou produzindo energia, eu vou produzindo ATP, o que eu também gero? CO2, dióxido de carbono. Então observem, esse oxigênio participa da respiração celular, e à medida que essa célula vai produzindo ATP, ela vai produzindo CO2. Esse CO2 fica dentro da célula? Não. Esse CO2, ele vai voltar para a corrente, quer dizer, ele vai para a corrente sanguínea. Então, à medida que eu pego o oxigênio,
vou produzindo energia, e à medida que eu produzo energia, eu produzo CO2. Esse CO2 agora, ele vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse CO2 ele vai ser conduzido para o lado direito do coração. Lado direito do coração apresenta um sangue rico em CO2. Esse CO2, para chegar até esse coração, ele é transportado de 3 formas. Ou é dissolvida no plasma, ou é ligado à hemoglobina, ou então na forma de íons bicarbonato. Esse lado direito do coração vai bombear o sangue para os pulmões. E lá nos pulmões, o que acontece? Esse CO2, ele vai difundir para dentro do alvéolo. E esse CO2, ele vai ser exalado pelo nosso corpo por meio da expiração. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Alguém ficou em dúvida em relação a isso aqui? Ou é muito difícil? Questão 3 da prova. Sim ou não? Calma que é o primeiro slide, pessoal. A gente vai explorar isso aqui. E uma coisa, pessoal, que nós temos que compreender. Todo o lado esquerdo aqui que nós estamos vendo, do coração, ele transporta sangue rico em oxigênio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas tem CO2 nele? Sim ou não? Tem. Só que em baixa quantidade. E a mesma coisa, do lado direito do coração, é um sangue rico em CO2. Mas eu tenho oxigênio nele? Tenho. Então tomem cuidado com algumas afirmações falando que o lado direito carrega. Desculpa, o lado direito é somente CO2 e o lado esquerdo é somente O2. Isso não é verdade, tá? Nós temos quantidades, são quantidades baixas dessas substâncias dos dois lados. Fiquem tranquilos, nós vamos explorar isso à medida da nossa aula. E a gente vai retornar nesse slide no final da aula para que a gente possa relembrar todas essas funções. Ficou claro até o presente momento? Sim ou não? Então, beleza. E aqui é importante, pessoal. Nós temos a seguinte situação. A minha célula, ela produz CO2. Se eu aumentar o metabolismo dessa célula, eu vou produzir mais CO2? Com toda certeza. Isso é tão verdade que quando vocês fazem exercício, o que acontece com a respiração de vocês? Aumenta, não aumenta? Por que aumenta? Porque o seu músculo está precisando de mais oxigênio e, além disso, o seu músculo está produzindo mais CO2. Então, à medida que essa célula vai produzindo energia, vai produzindo CO2. E esse CO2, ele é necessário para que a gente tenha um processo de respiração. Beleza? Então, vamos lá, pessoas. Só para a gente lembrar conceitos lá do colegial e também do primeiro período. Eu tenho um processo chamado de difusão. O que é o processo de difusão? Como nós estamos falando de sistema respiratório, nós estamos falando de difusão de gases. O que é a difusão dos gases? Nada mais, nada menos, o movimento desses gases ao longo de membranas que são permeáveis, do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Então preste atenção que isso aqui é meio besta, mas é importante para a gente entender algumas situações. Pessoal, eu tenho aqui o alvéolo. E eu tenho aqui o vaso sanguíneo, o capilar. O sangue que chega nesse alvéolo, ele vai ser um sangue com uma grande quantidade de CO2.
Beleza? Então o sangue foi bombeado pelo lado direito do coração e está chegando no alvéolo. Esse sangue que chega no alvéolo é um sangue com a grande quantidade de CO2. Muito bem. Dentro do meu alvéolo, a concentração de CO2 é maior ou menor do que o sangue? Menor. Então, dentro do alvéolo, a concentração de CO2 é menor. E a concentração de CO2 no sangue é alta. Então, pelo movimento de difusão, o que esse CO2 ele vai fazer? Ele vai sair do sangue e vai para dentro do alvéolo. Então, esse CO2 ele vai difundir, ele vai passar pela membrana do alvéolo e vai lá para dentro do alvéolo. E agora, a seguinte situação. Eu estou inspirando ar. Esse ar é rico em oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio dentro do alvéolo é alta. Enquanto que a quantidade de oxigênio que chega no capilar do alvéolo, ela é baixa. Então, como consequência, o que acontece com esse oxigênio? Ele vai sair do alvéolo e vai para a corrente sanguínea. Conseguiram compreender essa situação? Agora uma pergunta. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre a Botkiss. O porquê que essas pessoas morreram? Especificamente por conta aqui da difusão. O que eu posso ter como ideia? O que tinha no ar dentro da boate? CO2. Então, aqui, eu tinha chegando nesse alvéolo uma quantidade muito grande de quê? De CO2. E esse CO2, a concentração dele era maior do que na corrente sanguínea. Então, o que o CO2 fez? Ele saiu do alvéolo e foi para dentro da corrente sanguínea. Faz sentido isso na cabeça de vocês? E, obviamente, a concentração de oxigênio, ela era baixa. Tinha como o oxigênio entrar na corrente sanguínea? Infelizmente, não. Conseguiram compreender isso? Sim ou não? Ficou claro? Muito bem. E aqui, pessoal, só um gifzinho mostrando para vocês, basicamente, o que acontece então, ó. À medida que o sangue ele chega com a grande quantidade de CO2, esse CO2 ele difunde para dentro do alvéolo. E o alvéolo tem uma quantidade grande de O2, esse oxigênio, então, ele difunde para a corrente sanguínea. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Sim ou não? Certeza absoluta? Então, pessoal, só para conceito, tá, de fisiologia ou biofísica, o que é a difusão? É um movimento aleatório de moléculas através da membrana respiratória e dos líquidos adjacentes, sendo deslocado da área de maior concentração para a área de menor concentração. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Muito bem. E nós temos agora, pessoal, quando nós falamos de sistema respiratório, em vez da gente falar concentração de oxigênio, concentração de CO2, nós utilizamos a expressão pressão parcial. O que é uma pressão parcial? É uma pressão exercida por um determinado gás relacionado. Então vamos o seguinte caso aqui. Alguém aqui tem carro? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Muito bom, muito bom. Imagina, pessoal, que vocês estão passando em frente aqui à faculdade e o carro de vocês termina a gasolina de vocês, a gasosa. Qual que é a primeira ação que vocês vão fazer? Passar vergonha? Não. A ideia é o quê? Vocês empurrarem o carro, sim ou não? A intenção seria essa, beleza? Ou ligar para o pai, ou ligar para o namorado, ou para alguma coisa. Mas vamos pensar que o carro parou e vocês vão começar
a empurrar esse carro. Quando vocês começam, vocês estão empurrando sozinhos. Vocês concordam comigo que a força exercida sobre o carro é a sua força que você está exercendo? Sim ou não? Muito bem. Só que daí, pessoal, na hora que você começa a empurrar seu carro, chega um amigo atlético, certo? Aquele cara grandão de 2,10 m, 45 de braço, né? Forte. E começa a empurrar o carro também. Então quer dizer que a força exercida sobre o carro é a sua força, mas do seu amigo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A força de vocês dois é igual? Quem exerce mais força? Seu amigo grandão, né? Então seu amigo grandão exerce uma força e você exerce outra, que somando vai dar a força exercida sobre o seu carro. No entanto, pessoal, aparece aquele seu amigo nanico, que não serve para nada, só para atrapalhar a sua vida, já conhece? E ele também começa a empurrar o carro. Então nós temos agora 3 pessoas empurrando o carro, que vai dar uma determinada força. Mas elas são proporcionais? Não. Cada um vai exercer uma força em relação ao seu tamanho. Conseguiram compreender? No caso, pessoal, os gases da atmosfera é da mesma forma. Só que em vez de nós termos pessoas, nós vamos ter gases. Então nós temos uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela tem um somatório de 760 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer o quê? Que a atmosfera em si exerce uma pressão de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. O que nós temos que compreender? Nós temos que compreender que a pressão atmosférica é a soma dos gases presentes na atmosfera. Quais são os principais gases que nós temos na atmosfera? Nós temos o oxigênio, nós temos nitrogênio e nós temos CO2. Então observe, a soma de cada um desses gases vai dar a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. No entanto, a concentração desses gases é igual? Não. Cada um tem uma determinada concentração. Então observem, pessoal, o oxigênio. A concentração do oxigênio é de 20,93%. Ou seja, dos 760 milímetros de mercúrio, 21% é exercido pelo oxigênio. O nitrogênio, 79,04%. E o CO2, 0,03%. Então agora fica fácil da gente saber a concentração de cada gás. Por quê? Nós vamos pegar os 760 milímetros de mercúrio, que é o total, e vai multiplicar por 20,93%, ou 21% que representa o oxigênio. Isso nos dá 159 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que dos 760 milímetros de mercúrio da pressão atmosférica, 159 são exercidos pelo oxigênio. E aí nós temos o nitrogênio. O nitrogênio tem a pressão parcial de 600,7 milímetros de mercúrio. Ou seja, pessoal, quem exerce maior pressão na atmosfera é o nitrogênio. Depois o oxigênio, depois o CO2. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Vocês já tiveram gasometria com o Leonardo ou ainda não? Não?
Então, na gasometria, aí sim vocês vão ter que saber esses valorzinhos maravilhosos aqui. Só de O2 e CO2. Mas o nitrogênio não é necessário. Isso é importante, uma vez que pessoas com alguma doença pulmonar obstrutiva crônica vão ter uma pressão de oxigênio arterial aumentada ou reduzida? Reduzida. E a pressão parcial de CO2 aumentada ou reduzida? Aumentada. Aí nós temos as faixas de valores que vocês vão aprender. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Sim ou não? Pessoal, importante, anotem isso, que para quem vai trabalhar principalmente em urgência e emergência, ou então em UTI, sempre vai aparecer uma sigla chamada de FiO2. FiO2. O que significa isso? Fração inspirada de oxigênio. Vamos pensar, quanto que é a FiO2 ao nível do mar, pessoas? Quanto que é a fração inspirada de oxigênio? Quantos de oxigênio vocês inspiram? Quanto de oxigênio vocês inspiram? 21%. Então, o que acontece, pessoal? Pessoas que são resgatadas, por exemplo, de incêndios, elas precisam ter uma fração inspirada de oxigênio maior ou menor? Maior. Porque no incêndio, o que a pessoa inala? CO2. Eu preciso tirar esse CO2 desse corpo dessa pessoa, sim ou não? Precisa. Então você aumenta a fração inspirada de oxigênio. Okay? Vocês vão ter isso mais à frente, principalmente questão de respirador, né, ventilador mecânico, essas coisas. Nos próximos períodos, vocês têm que saber que a fração inspirada de oxigênio é 21%. Isso é importante. Beleza? Alguma dúvida? Tá muito rápido, pessoas. Muito bem. No entanto, pessoal, o que nós temos que saber? O ar, quando ele entra no nosso sistema respiratório, o que acontece com esse ar? Ele é filtrado e ele é o quê? Aquecido. Então, pessoal, observem. Aqueles valores que eu falei para vocês é do ar atmosférico. No entanto, à medida que esse ar entra no sistema respiratório, acontece o processo principalmente de umidificação. Ou seja, ele começa a receber gotículas de água. E isso faz com que a fração inspirada, que a pressão parcial de oxigênio lá no alvéolo, seja de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, eu tinha 159, o ar entrou, foi sofrendo processos de umidificação. Quando ele chega lá no alvéolo, esse ar ele tem uma pressão parcial de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Beleza? Sim ou não? Muito bom. Hoje vocês estão participativos, gente. Hoje vocês estão animados, né? É segunda-feira? Vocês estão tristes que é a segunda semana sem feriado? Pesado, né? Fala não. E agora, pessoal, preste atenção. CO2. A pressão do ar atmosférico era 0,3. Quando ele chega lá no alvéolo, ele passa para 40. Ou seja, ele aumentou ou diminuiu? Aumentou. O que acontece com esse ar
que ele recebe esse CO2 até chegar no alvéolo? Por causa da diminuição dos tamanhos? Quase. Ó, no ar atmosférico é 0,3. Lá no alvéolo é 40. Por que que a gente aumenta tanto a concentração de CO2 à medida que esse ar vai entrando no alvéolo? Porque o sistema respiratório, o ar quando passa pelo sistema respiratório, vai recebendo CO2 das células do sistema respiratório. Então, pessoal, anotem e não esqueçam disso. Importante para nós, a PO2 alveolar é de 100, a PO2 alveolar é de 100, e a PCO2 alveolar, ela é de 40. Isso representa o quê? A concentração de oxigênio e a concentração de CO2. Beleza? Muito bem, pessoas? Então, vamos voltar naquele slide. Pode falar, pode falar. Não, Fala. não, nada não. Certeza? Aham. Tá bom. Então, vamos voltar aqui naquele slide, só que agora com as outras informaçõezinhas. Então, vamos lá. A pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. A PO2 é de 160 e a PCO2 de 0,4. Eu puxo esse ar entra no sistema respiratório e chega no alvéolo. Quando esse ar chega no alvéolo, a pressão de oxigênio é de 100 e a pressão de CO2 é de 40. Estão comigo? O que significa o Pzinho? Pressão parcial. Muito bem. Agora, pessoal, preste atenção. Eu comentei com vocês que o sangue que sai desse alvéolo, que sai dos pulmões e vai para o coração, é um sangue rico em oxigênio. Então, o sangue arterial apresenta uma pressão de oxigênio de 100 e uma pressão de CO2 de 40. Então, vamos lá. A gasometria. A gasometria, ela é tirada na artéria ou na veia? Na artéria. Então, vocês vão aprender, isso eu não vou entrar em detalhes, porque o professor Leonardo comenta de forma mais detalhada, de forma bioquímica. Então, eu tenho na gasometria a PO2 e eu tenho a PCO2 arterial, ok? Então, se eu tenho uma PCO2 acima de 42, 43, quer dizer que está tendo muito CO2 ou pouco CO2 no sangue? Vamos lá. Normalmente, a PCO2 é de 40. Vamos supor que vocês pegaram um paciente, pediram a gasometria e veio uma PCO2 de 46, por exemplo. Está acima do normal, sim ou não? Isso representa o quê? Representa que eu tenho uma quantidade de CO2 aumentada nas artérias. Então, o paciente, ele está retendo CO2 ou ele está eliminando mais CO2? Está retendo. Então, posso dizer, teoricamente, que ele tem uma doença pulmonar? Posso. Beleza? Então, aqui, vocês vão compreender que esses valores, eles vão refletir diretamente o quadro do paciente. Beleza? Agora, pessoal,
esse sangue do lado esquerdo, ele vai ser bombeado para o corpo, até chegar nas nossas células. Pessoal, observe nas células. Nas células, eu tenho uma PO2 de 40 e uma PCO2 de 46. O que isso reflete? Dentro da minha célula, então, eu tenho muito oxigênio ou pouco oxigênio? Pouco, não é? Esse sangue que está chegando na minha célula tem uma PO2 de 100. E a minha célula tem uma PO2 de 40. O que vai acontecer com esse oxigênio? Ó, presta atenção. Somos uma célula aqui, certo? Somos uma célula. O corredor é o meu capilar. Nós temos 40 de oxigênio aqui dentro da sala. E 100 de oxigênio lá fora. O que vai acontecer com esse oxigênio? Pensando na teoria da difusão. O que acontece com esse oxigênio lá de fora? Vem para dentro da célula. Por quê? Eu estou saindo da área de maior concentração e vindo para a área de menor concentração. Hugo, é por isso então que quando o sangue chega na célula, esse oxigênio vai para dentro da célula? É por conta disso. Por conta da difusão. Beleza. Nós, como células, nós pegamos esse oxigênio e produzimos o quê? Energia. Energia na forma de ATP. À medida que eu vou gerando ATP, eu vou gerando o que também? CO2. Então, a concentração de CO2 dentro da célula é alta. É de aproximadamente 46 milímetros de mercúrio. No entanto, o sangue que está chegando nessa célula tem uma PCO2 de 40. Então, eu tenho uma região de alta concentração de CO2, que é a célula, e uma outra região que é baixa em CO2, que é o sangue. O que vai acontecer com o CO2? Vai sair da célula e vai para o sangue. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? Muito bem. Agora, esse sangue ele tem que voltar para o coração. Quando ele volta para o coração, o que acontece? A PO2 é de 40. Por que a PO2 é de 40? Porque ele deixou oxigênio na célula. Se ele deixou oxigênio na célula, quando ele volta com a concentração baixa de oxigênio. E agora ele volta com uma PCO2 alta, de 46. Por que ele volta com uma PCO2 alta? Porque ele pegou o CO2 das células e esse CO2 está no sangue. Beleza? E novamente, esse sangue ele vai chegar no alvéolo. Quando ele chega no alvéolo, o que acontece? Ele chega com uma PO2 de 40. No alvéolo, a PO2 é de 100. Então, o que acontece? O oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue. E a mesma coisa acontece com o CO2. O CO2, ele tem no sangue venoso, ele tem uma pressão de 46, enquanto que no alvéolo a pressão é de 40. Por isso que o CO2 sai do sangue e vai para dentro do alvéolo. Vocês pensou que era só respirar, né? Estava tão bom lá passado, não estava? Muito bom, muito bom. Se vocês forem pegar isso aqui no livro para estudar, vocês vão ver que são aproximadamente uma página e meia para explicar isso aqui. É bem tranquilinho. Mas esse, no caso da gasometria, a pessoa vai lá tirar o PCO2 e dá 30 milímetros de mercúrio. E aí,
A PCO2, no caso aqui, aí está aí numa situação de alcalose, certo? Então, ou seja, a situação, possivelmente nas células, está produzindo pouco CO2. Muitas vezes está relacionado com a baixa chegada de oxigênio. Então, nesse caso, tem que verificar, porque pode estar sendo produzido baixas quantidades de CO2. Aí tem que investigar para determinar o que pode acontecer. Isso é um caso de alcalose. Isso é muito comum de acontecer em pessoas que fazem ou estão em tratamento em câmara hiperbárica. Então, quando a pessoa está numa câmara hiperbárica, a PO2 inalada é muito alta. Então, à medida que se você tem muito oxigênio, você produz pouco CO2, certo? Então, isso pode levar também à morte, tá? Então, a intoxicação por oxigênio também leva à morte. Ah, então a DPLC então é só acidose. No caso, sim. Não. Nesse caso, não. Beleza? Então, no caso, o paciente com DPLC, ele vai ter uma acidose respiratória. Beleza? Por isso que é o caso da gasometria, para vocês verificarem. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, entendendo o processo de difusão lá no alvéolo. Aqui eu tenho a membrana respiratória. A membrana respiratória, ela é formada basicamente pelo capilar e pelo alvéolo. Vamos lembrar a nossa aula que essa membrana respiratória, ela é uma membrana fina para facilitar o processo de difusão. Então, obviamente, pessoal, à medida que o sangue vai chegando nesse alvéolo, esse sangue ele vai liberando oxigênio ou CO2 para que aconteça a troca de gases. E aqui é importante, vamos lembrar, uma das doenças que envolve o DPOC é o enfisema pulmonar. O que é o enfisema pulmonar? Uma destruição ou então um alargamento dessa membrana. Se essa membrana alarga ou é destruída, o processo de difusão ele fica prejudicado. Então, normalmente, esse paciente ele vai ter um aprisionamento de ar. Ele não vai conseguir expirar esse ar de forma efetiva. Tudo isso por conta da membrana respiratória. Então, pessoal, preste atenção. São fatores que vão determinar a velocidade de difusão. Isso aqui, existe uma lei física, que é a lei de Dalton, vocês não precisam saber disso, mas essa lei, basicamente, ela rege o quê? Que o gás, ele vai ter, ou ele vai conseguir se difundir pela membrana por alguns fatores. O primeiro deles, a espessura e área superficial da membrana. Então, quanto mais espesso for essa membrana, mais difícil o gás ele vai difundir. Isso é muito comum, por exemplo, no enfisema pulmonar. A membrana, a espessura dessa membrana, ela aumenta. Consequentemente, a velocidade de difusão, ela é prejudicada. Área superficial, ou seja, nós tivemos aí a pandemia da Covid, que provocou o quê? Destruição da área do alvéolo. Se eu tenho menos área de contato do sangue com o alvéolo, consequentemente, mais difícil vai acontecer a difusão. Coeficiente de difusão. O CO2, ele difunde muito mais rápido do que o oxigênio. Então, por isso que
pequenas concentrações de CO2 podem ser extremamente prejudiciais para nós. E o último e não menos importante, a diferença de pressão. Então eu preciso ter a diferença de pressão entre o alvéolo e o capilar e o alvéolo. Porque se a concentração for a mesma, eu não tenho difusão. Beleza? Isso aqui, pessoal, é importante para vocês compreenderem, principalmente, a questão do DPoC. Se vocês conseguirem entender que esses três fatores provocam alteração na difusão e velocidade dos gases, vocês compreendem por que o paciente, por exemplo, com DPoC, ele vai ter uma concentração aumentada de CO2 no sangue. Beleza? Tranquilos? Muito bom. Pessoal, agora nós temos aqui, mostrando para vocês, como que esse oxigênio, ele vai ser transportado. Então, nós temos aqui o alvéolo, nós temos aqui o sangue. Então, esse oxigênio, ao ser recebido no alvéolo, esse oxigênio ele vai difundir para o sangue. E no sangue, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser transportado, dissolvido no plasma, ou seja, ligado a ninguém. Ou então, ele vai entrar lá no nosso glóbulo vermelho e vai se ligar à hemoglobina. Esse oxigênio ligado à hemoglobina representa a principal forma de transporte do oxigênio. Então, mais de aproximadamente 98% do nosso oxigênio, ele é transportado junto à hemoglobina. E óbvio, aqui novamente falando para vocês, alterações que nós temos nos glóbulos vermelhos vai levar a uma alteração do transporte de oxigênio. Beleza? Então, principalmente as anemias, isso vai gerar uma diminuição do transporte de oxigênio. Muito bem, então esse sangue agora ele foi levado até o coração e no coração foi levado até as nossas células. Ao chegar nas nossas células, o que acontece? O oxigênio que estava ligado à hemoglobina vai dissociar. Ele vai dissociar em quê? Em hemoglobina e oxigênio. Esse oxigênio vai para o plasma e do plasma vai para dentro da célula. E aquele oxigênio que estava dissolvido no plasma entra diretamente na nossa célula. E a partir disso a nossa célula produz energia. Ficou claro? Questão de prova. Estou brincando, isso aqui é ridículo, né? Se eu perguntar isso para vocês em prova, ou pode pôr? Popô? Popô? Não? E que foi muito falado, pessoal, durante a pandemia, foi o que nós chamamos de saturação de oxigênio. O que é a saturação de oxigênio? É a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Então, hoje nós temos celulares, nós temos smartwatches, temos outros aparatos aí que conseguem determinar a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Então, pessoal, observem, aproximadamente 97%, 98% do oxigênio, ele é transportado junto com a hemoglobina. Então, normalmente a saturação de oxigênio vai dar quanto? 97, 98, 99, certo? Valores abaixo de 92 já tornam-se preocupantes, tá, pessoal? Então, quando vocês forem avaliar o paciente de vocês e verificarem que a quantidade, a saturação de oxigênio, ela está abaixo de 90, é preocupante.
e às vezes já entra com a utilização de oxigênio, tá? Para realizar algumas atividades ou até mesmo ficar em repouso. Beleza? Então, muito bem. E aqui, pessoal, também demonstrando para vocês o que nós chamamos de curva de saturação do oxigênio. Vamos lá. Eu sempre conto essa piada, por favor, não me processem, tá? O que acontece? Pessoas, imagina que nada na vida de vocês deu certo. Aí vocês foram virar Uber, tudo bem? Pelo amor de Deus, eu amo os Uber. Pelo amor de Deus, tá? Já deixa bem claro aqui. O que acontece, pessoal? Vocês começaram a fazer corridas, 3 horas da manhã surgiu, você está lá no seu carro cabe você e mais 4 pessoas, e você recebeu um chamado, uma festa para buscar essas pessoas, beleza? E lá na chamada, falou assim, ó, vou transportar mais 4 pessoas junto comigo, então o seu carro vai estar com 5 lugares ocupados, beleza? Então o seu carro vai estar saturado ou ainda cabe mais alguém? Saturado. No entanto, ao longo dessa corrida, você recebeu um outro chamado para transportar mais 2 pessoas. Tem como? Legalmente tem como? Não tem como. Por quê? Porque o seu carro já está totalmente saturado. A nossa hemoglobina é a mesma coisa. Ela consegue levar consigo somente uma quantidade de oxigênio. Então, como a nossa querida hemoglobina ela só consegue levar ou carregar uma quantidade de oxigênio, adianta você mandar mais oxigênio para a corrente sanguínea? Não. Por quê? Porque essa quantidade de oxigênio extra que você vai mandar para ela vai estar o quê? Dissolvida no plasma. Não vai estar ligado à hemoglobina. Porque a hemoglobina ela consegue levar consigo somente uma quantidade limitada de oxigênio. E é por isso, senhores, quem for trabalhar com medicina do esporte, o que os corredores eles fazem? Os corredores, eles vão treinar em altas altitudes para gerar mais glóbulos vermelhos. Depois eles voltam para a altitude normal e injetam aquele sangue extra que foi coletado lá. Se eu tenho sangue extra, o que eu tenho? Extra glóbulos vermelhos. Eu consigo levar mais oxigênio comigo? Consigo. Isso é doping? Com toda certeza. Isso é proibido, certo? Então, essas situações podem fazer com que haja algum tipo de falta de ética moral no esporte. Mas enfim, isso é para o papo para um outro dia. Então, pessoal, observe. Em 100 ml de sangue, eu tenho 15 gramas de hemoglobina. E cada hemoglobina pode levar 1,34 ml de oxigênio. Em dados, 15 gramas de hemoglobina vezes 34 ml de oxigênio é igual a 20 ml de oxigênio. Ou seja, a cada 100 ml de sangue, eu tenho 20 ml de oxigênio. Consigo carregar mais oxigênio? Não. É o máximo que ela consegue. Então esse gráfico aqui, ó, tirado lá do nosso querido Guyton, mostra o seguinte: à medida que eu aumento a pressão de oxigênio, eu aumento a saturação de oxigênio. No entanto, se eu aumentar mais do que 100 milímetros de mercúrio, eu aumento mais a saturação de oxigênio? Não. Por quê? Porque eu já estou 100% saturado. Faz sentido? Sim ou não? Belezinha?
E aqui é só para a gente demonstrar, rapidamente, já estamos finalizando. Esse sangue, pessoal, ele pode perder um pouquinho da pressão de oxigênio até chegar nos tecidos, tá? Então, normalmente chega com 100, 95 milímetros de mercúrio, não tem problema. E o nosso tecido, ele tem uma pressão de oxigênio de 40. Então, como consequência, o que acontece? O oxigênio, ele sai do sangue e vai para as nossas células, para o nosso tecido. Beleza? E lembrando, se o metabolismo dessa célula estiver alto, ou seja, essa célula está produzindo muita energia, o metabolismo dela está alto, ela vai consumir mais oxigênio. Então, à medida que esse sangue ele vai passando aqui, ele vai deixar mais oxigênio. Isso vai depender do metabolismo da célula, ok? E por fim, não menos importante, o CO2. Então, observe, a minha célula, ela vai produzindo CO2, esse CO2 gera uma pressão parcial de aproximadamente 46 milímetros de mercúrio, e esse CO2, ele vai sair da célula e vai para a corrente sanguínea, ok? Para quê? Para que ele possa voltar lá para o lado direito do coração e depois ir para os pulmões. E importante, pessoas, um dos fatores que determina a velocidade de difusão é basicamente o coeficiente. Olha que importante, o CO2 ele vai difundir 20 vezes mais rápido que o oxigênio. E o monóxido de carbono chega a ser a 200 vezes mais rápido do que o oxigênio. Por isso que a inalação de grandes quantidades de CO2 pode gerar danos rápidos no seu corpo, ok? Então, isso que vai acontecer com o nosso querido CO2. E agora, a parte que vocês mais adoram, o tipo de transporte que esse CO2 ele faz. Presta atenção que não é difícil. Então, nós temos aqui o CO2 produzido pelas células. Esse CO2, à medida que ele é produzido, ele vai para o sangue. No sangue, esse CO2 ele vai ser transportado de 3 formas. O primeiro deles é dissolvido no plasma, ou seja, não ligado a ninguém. Ou esse CO2 ele pode entrar na hemácia ou no eritrócito. Quando esse CO2 ele entra no eritrócito, ele tem 2 caminhos. O primeiro é esse CO2 ligar à hemoglobina. Então, quando esse CO2 liga à hemoglobina, forma a carbamino-hemoglobina. Isso representa 23% do tipo de transporte do CO2. Ou então, esse CO2, ao entrar no globo vermelho, ele interage com a água, formando o ácido carbônico. No entanto, o CO2 interage com a água e por meio de uma enzima, que é a anidrase carbônica, forma o ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido ele é rapidamente dissociado. Ele dissocia em íons hidrogênio. Esses íons hidrogênio vão interagir com a hemoglobina, formando o complexo hidrogênio-hemoglobina, e também vão formar o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato ele não fica dentro da célula do glóbulo vermelho. Esse íon bicarbonato ele vai ser levado para o plasma. Mas para que aconteça um equilíbrio, à medida que o íon bicarbonato ele vai saindo da célula, os íons cloro ou cloreto eles vão entrar dentro da célula.
Isso aqui nós chamamos de desvio do cloreto. O que significa? À medida que o bicarbonato sai, cloreto. Beleza? Quer que repete? Sim ou não? Vamos de novo. Então, o CO2 interage com a água e, por meio da anidrase carbônica, forma o ácido carbônico. Esse ácido, ele é rapidamente dissociado. Ele é dissociado em íons hidrogênio e íon bicarbonato. O íon hidrogênio interage com a hemoglobina, formando um complexo hidrogênio-hemoglobina. E o íon bicarbonato, ele tem que ser transportado para fora do glóbulo vermelho. À medida que esse bicarbonato sai, cloreto entra. Beleza? Tranquilos? Isso acontece quando esse CO2 é produzido pela célula. Agora, pessoal, esse sangue ele vai ser transportado até os pulmões. Lá nos pulmões, o que acontece? O CO2 que estava dissolvido lá no plasma, ele vai para dentro do alvéolo. Agora, cadê? O complexo carbamina-hemoglobina, ele é dissociado. Ele é dissociado em hemoglobina e CO2. Esse CO2 sai do glóbulo vermelho, vai para o plasma e do plasma vai lá para dentro do alvéolo. E o bicarbonato? O bicarbonato que estava do lado da célula vermelha, agora ele entra na célula. Quando o bicarbonato entra na célula, o cloreto sai. O bicarbonato, pessoal, vai interagir com o íon hidrogênio, que estava lá no complexo hidrogênio-hemoglobina. Quando o bicarbonato interage com o íon hidrogênio, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico sofre a ação da anidrase carbônica e dissocia em água e CO2. Esse CO2, por sua vez, vai ser levado para o plasma e do plasma vai entrar no alvéolo. Difícil? Capetoso? Coisa boa. Pois não, quem chama? Pessoas, presta atenção. O processo é o mesmo. O que acontece lá na célula, quando chega no pulmão, inverte tudo. O que nós temos que saber? Que é um processo extremamente rápido. Dura aproximadamente 0,4 segundos. Então, tudo isso aqui, pessoal, acontece de forma muito rápida e constante no seu corpo. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Para a gente finalizar. Tá congelado. Tá congelado. Tá? Aí foi. Só pode voltar aqui. Pessoal, aqui só demonstrando para vocês, então, que a maior parte do CO2 é transportado na forma de íons bicarbonato. A segunda parte mais importante é nos compostos carbamínicos e o CO2 dissolvido. Lembrando que os íons bicarbonato representam aproximadamente 70% do processo de transporte. E aqui é um resumo da nossa aula novamente com aquele slide. Vamos lá. O ar atmosférico, 760 milímetros de mercúrio. A PO2 atmosférica de 160 e a PCO2 de 0,3. Quando chega no alvéolo, o que acontece? A PO2 é de 100 e a PCO2 é de 40. O que acontece com o oxigênio? Ele sai do alvéolo
e vai para o sangue. No sangue, esse oxigênio ele é transportado de duas formas. Ou ligado à hemoglobina, ou então dissolvida no plasma. A partir de então ele é bombeado, e esse sangue ele apresenta então uma PO2 de 100 e uma PCO2 de 40. As nossas células, elas apresentam uma PO2 baixa, porque consomem oxigênio constantemente, e à medida que consomem oxigênio, produzem CO2. Então, como consequência, o oxigênio ele sai do sangue e vai para dentro da célula, e o CO2 produzido pela célula vai para o sangue. Esse sangue ele retorna para o coração, para o lado direito. Ele retorna com uma PO2 de 40, então grande quantidade de oxigênio foi deixada nas células, e uma quantidade de 46 milímetros de mercúrio de CO2, porque o CO2 saiu da célula e foi para o sangue. Esse CO2 ele é transportado na forma de íons bicarbonatos, a principal forma, ligado à hemoglobina ou então dissolvida no plasma. Ao chegar no alvéolo, o que acontece com esse CO2? Ele vai sair do sangue e vai para o alvéolo. E a partir do alvéolo ele vai ser exalado pelo nosso querido. Amém? Alguma dúvida? Pergunta? Questionamento? Xingamento? Muitos. Pessoas, um beijo no coração de vocês.